Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Nosso bom dia aí para as turmas que estão acompanhando pelas ondas do canal Educação e também pelas ondas aí do YouTube, né? O nosso bom dia aí para Júlio Borges, para João Costa, para São Brás, Padre Marcos, né? Temos mais aqui, olha aqui, Alagoinha, nosso bom dia para a turma de Alagoinha, para Bom Jesus, para Brasileira, Campinas do Piauí, Capitão Gervásio Oliveira, bom dia aí para a turma de Seu Arco Verde, bom dia aí para Isaías Coelho, o nosso bom dia aí para a turma de Jaicós, para a turma de Jerumenha, para a turma de João Costa novamente, para Joaquim Pires, para Júlio Borges, Padre Marcos, Pedro II, Ribeiro Gonçalves, aí para a turma de Inhuma também, nosso bom dia para vocês, para Santa Filomena e muito mais, né? Nosso bom dia para todos vocês. E para quem ainda eu possa ter não lembrado, cobre aí o nosso bom dia para vocês no chat, tá? E vamos continuar falando com vocês hoje aqui sobre o agronegócio no nível local, regional e nacional. Então, nós temos aí o nosso objetivo é o agronegócio no nível local, regional e nacional. E também o nosso objetivo aqui é reconhecer o agronegócio como uma atividade que relaciona com as 4 áreas do conhecimento, e compreender o agronegócio como uma fonte importante de renda no nível local, municipal e nacional. Na aula passada, nós iniciamos a falar com vocês a respeito do agronegócio, né? E chegamos até a falar um pouco sobre os 4 segmentos e colocamos para vocês aí a cadeia produtiva da soja para compreender melhor. Então, vamos dar uma recapitulada nessa cadeia produtiva para a gente dar prosseguimento. Veja só, dentro da cadeia produtiva da soja, nós colocamos aqui para vocês os 4 segmentos, o segmento 1 sendo o fornecedor do produtor, ou seja, quem fornece as máquinas, as sementes, os defensivos, os fertilizantes e outros produtos. Já no segmento 2, nós colocamos para vocês aí que é o próprio produtor da soja, é onde acontece a produção da soja, e essa produção ela se direciona para dois caminhos aqui, ó. No caso de o produtor ser um cooperativista, então vai para as cooperativas, ou então vai para os cerealistas ou tradings, que as trades normalmente tratam de exportação. E essa produção de soja, elas podem ser negociadas na Bolsa de Mercadoria e Futuro, no mercado de balcão ou no mercado de lotes. A Bolsa de Mercadoria e Futuros ela acontece assim, antecipa a aquisição da produção do produtor. Então o produtor às vezes está preparando a terra e tudo mais, e aí ele já coloca a produção dele em negociação na Bolsa de Mercadoria e Futuro. Ou seja, que vai acontecer uma produção. Essa soja também ela passa para o segmento 3. No segmento 3, onde está a parte de processamento, ou industrialização, ou nós vamos ter aí as esmagadoras na produção de farelo e óleo, ou margarinas e outros produtos derivados também da soja. E aí nós vamos ter, nessa primeira fase, o esmagamento, produção de farelo e óleo, e aí vai para a indústria de ração, para a indústria de óleos e seus derivados, que entram as margarinas, ou outras indústrias também. Bom, essa produção também, para chegar até o consumidor, ela vai encaminhada para um atacadista ou para um varejista, ou então ela é direcionada também para o mercado externo, que é no segmento 4, ok? E aqui para frente, pessoal, é que vai chegar no nosso consumidor. Aqui entrando no nosso consumidor final. Então sai lá
considerando a cadeia produtiva da soja como um todo, ela sai lá do fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para o processo produtivo, até passa pelo segmento 2, 3 e 4, até chegar no consumidor final. Né? E isso é que houve, né? Nós colocamos ali a divisão da economia, que estava em setor primário, setor secundário, setor terciário, mas teve depois algumas alterações, algumas modificações, e que atividades agora que estavam no setor, no segmento, no segmento da indústria e dos serviços, né, da economia, eles passam agora também a ser considerados quanto à sua integração ou participação dentro de uma cadeia produtiva. Por isso, nós temos aqui a agroindústria, a indústria participando, o varejo e o atacado também participando do agronegócio. E aí nós vamos precisar entender como é que funciona isso na economia. Como é que a gente tem o agronegócio dentro da economia brasileira. Né? Primeiro nós temos que questionar, né? Vamos questionar aqui, estamos questionando com vocês, como medir o nível de atividade em uma economia. E a partir da gente ter esse questionamento do nível de atividade da economia, é que nós vamos poder ter um entendimento para determinar a importância da agropecuária ou do agronegócio nos demais setores da economia brasileira. E aí nós vamos ter a importância do agronegócio na economia brasileira. Para a gente medir a atividade econômica, né, no momento atual, né, nós temos aí vamos tomar daí a economia, né, que percebe-se aí que há uma produção de uma série de bens em unidades físicas, né, diferentes. Na economia nós temos aí o que se produz em unidades físicas diferentes. Por exemplo, nós temos aí produção de automóveis. Né? Nós temos produção de automóveis ou produção de arroz. E como é que eu faço para poder somar automóveis com arroz? Ou com feijão, ou com milho, ou com farinha? Não dá, né, professor? Como é que eu vou somar, né? Carro com arroz? Não dá. E nesse sentido, pessoal, é que nós precisamos saber, né? Aqui eu coloquei outro exemplo, carro com corte de cabelo também. Nesse sentido, para que a gente possa fazer uma soma de bens e serviços que são produzidos em uma economia, nós temos que utilizar valores monetários. Esse procedimento, pessoal, é muito utilizado na contabilidade, porque a contabilidade soma lá dinheiro, nota promissória, contas a receber, matéria-prima, produtos acabados, todos esses itens. Para que a gente possa somar, eu tenho que estabelecer qual é o valor monetário disso. Ou seja, quanto é que vale em dinheiro. Né? Quanto é que vale em dinheiro para que a gente possa somar. Né? Mas também, nós precisamos também fazer uma classificação desses produtos e serviços em finais e intermediários. Ô professor, como é que é esse negócio? Veja só. Eu posso ter um produto final proveniente da do agronegócio? Pode. Eu posso ter, por exemplo, o arroz, né? Ou nós vamos pegar um mais simples, né? A mandioca. Mandioca não, a gente chama, quando a gente consome como final, a gente chama de macaxeira, né? E a macaxeira, ela pode ser consumida diretamente? Pode. Mas a sua prima, a mandioca, ela normalmente não é consumida diretamente. Ela é preparada, né? Transformada em farinha, em goma, essas coisas. Então, a mandioca, no caso para a produção de farinha, a mandioca é um produto intermediário. E a macaxeira, que é consumida diretamente, é um produto final.
né? Essa distinção, ela acaba sendo muito importante, né, para que a gente possa fazer a medição da atividade econômica. Porque eu não posso somar o preço da farinha com a mandioca. Senão vou acontecer uma duplicidade de informação. Porque na produção da farinha de mandioca, a mandioca já está incluído, o custo da mandioca já está incluído no preço da farinha. Então eu não posso fazer. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Olha só. Eu coloquei outro exemplo do trigo, né? Para vocês verem, né? Então, nós temos aí, ó, que muitos bens, os bens finais, são aqueles que são consumidos diretamente pelas pessoas, ou então ele é exportado. Já os bens e serviços, vamos botar até de outra cor, os bens e serviços intermediários são aqueles que são utilizados no processo de produção de outros bens e serviços. Então ele utiliza os bens intermediários. Vamos ao esquemazinho aqui. Peguei aqui o trigo. Tá? Então eu tenho aqui o trigo, que a gente pode pensar aí vamos botar até das outras cores aqui para a gente. Né? Eu tenho o trigo, que é um bem aqui. Aí eu tenho o outro bem, que é a produção da farinha de trigo. No caso nosso, nós colocamos a mandioca, então seria farinha de mandioca. E aqui, chegando no final, nós vamos ter o nosso alimento pronto aqui. Aqui a gente pode até colocar como alimento pronto aqui. A gente vai colocar aqui para ficar mais fácil para vocês, o pão. Veja só, para que eu possa ter um entendimento melhor disso aí, nós vamos ver aqui assim, ó. Coloquei aqui, a título de exemplo didático, colocamos aqui o preço do trigo em 5 unidades monetárias, o preço da farinha, 8 unidades monetárias, e o preço lá do nosso pãozinho como sendo 10 unidades monetárias. Professor, pessoal, os números aqui são apenas para efeitos didáticos, tá? Efeitos didáticos. Né? Para vocês verem como é que funciona isso. Veja aqui, quando nós falamos aqui do preço da farinha, nós vamos ter aqui 5 unidades monetárias que decorre de quem? Vamos botar do outro lado para ficar melhor. Né? Vamos botar aqui do outro lado que vai ficar melhor para a gente. Nós vamos ter aqui que 5 unidades monetárias decorre lá vamos botar até da cor do trigo mesmo, né? Nós vamos ter aqui que 5 unidades monetárias decorre do trigo, mas também nós vamos ter as 3 unidades que decorre aqui do processo de produção da farinha. Então, somando aqui, 3 mais 5 é igual a 8. Então, nós temos o preço da farinha. Veja aqui, nesse caso, o nosso bem intermediário, aí nesse caso, é o trigo. Considerando aí que a farinha seria consumo final, tá? Porém, avança-se um pouco mais e nós vamos ter agora o preço do alimento. O preço do alimento já vai estar aqui embutido os R$5 do trigo, vai ter os R$3 da farinha e vamos ter aqui os R$2 que é do trigo. Consequentemente, 10. Então, quando eu estiver somando na economia, somando esses valores, eu não posso pegar aqui e fazer uma soma bruta, senão vai ter uma soma muito bruta aqui, né? Somar aqui, ó, 5 mais 8 mais 10, 18, 23. Não dá, né? Aí eu vou ter um conceito diferente, mas eu preciso saber isso aí para poder fazer distinção e ver o grau de importância disso. Ok? Pegando aí o nosso exemplo,
nós vamos ter aí que tanto o trigo como a farinha de trigo são bens intermediários. Já o nosso alimento ou o pão é o nosso bem final. Se a gente fizer essa soma aí, todinha, né, com base do que é produzido, a farinha de trigo, os valores monetários da farinha, do trigo produzido, esses valores monetários, fazendo essa soma aí, tanto do trigo produzido, nós vamos estar computando 3 vezes o valor do trigo, não é isso? Olha aqui, voltando lá no nosso gráfico aqui, nós vamos estaria computando aqui, olha, o trigo, nós estaríamos computando o preço, o valor do trigo aqui, estaríamos computando o valor do trigo aqui, e também estaríamos computando o valor do trigo ali. Se eu fizer essa soma bruta dos valores todos, nós vamos estar fazendo duplicidade desse valor do trigo. Tá? Então, para que a gente não tenha essa duplicidade, do valor do trigo, nós temos que começar a fazer distinções disso. Então, vamos avançar no nosso exemplo. E aí, vamos lá. Se eu faço a soma do valor bruto, aí é um outro conceito, a soma do valor bruto, ou VBP, e para a gente ter a informação a respeito do produto interno bruto, nós precisamos compreender, fazer essa distinção. Primeiro assim, se eu estou fazendo aqui, vamos analisar primeiro o valor bruto da produção. Aí eu vou ter o valor bruto de todos os bens, tanto intermediário como finais. Nesse caso, que nós pegamos do trigo, nós vamos estar fazendo uma soma de 5 mais 8 mais 10. Né? Isso aqui deu igual a 23. Esse é o valor bruto da produção. Porém, se eu passar essa informação para o PIB, para avaliar o PIB, nós vamos estar duplicando aí, ou triplicando o valor do trigo. Né? Então, vamos entender melhor agora como é que a gente faz o cálculo para o PIB. O PIB, então, é um valor monetário de todos os bens e serviços que é produzido em determinado período de tempo. Então, o PIB eu tenho que ter essa questão temporal também. Então, nós temos aqui a soma dos serviços finais, né, por um determinado tempo. E aí nós vamos ter aí o nosso PIB. Lembrando que também tem os limites geográficos, né? Pode ser do município, do estado, do país, né? Então, no nosso exemplo, o nosso PIB vai ser igual a 10. Por quê? É o valorzinho lá do alimento do nosso pão. Perfeito? Bom, assim é possível a gente mensurar todos os bens e serviços finais na economia. Tá? E aí nós vamos ter ver algumas alternativas com vocês, né, para mensurar o PIB. E o PIB, ele pode ser mensurado ou medido, né, a valores adicionados na economia. Aí é que entra o grau de importância de fazer essa análise, que aí nós vamos começar a entender por que o agronegócio tem essa valoração maior. E dentro desse valor adicionado, o conceito dele, que é o montante de todos os valores adicionados a um bem intermediário para se gerar um bem final. Então, nós vamos ter aqui uma formulazinha que o valor adicionado é igual ao valor bruto da produção, aqueles 23, menos o consumo, que foi os custos ou consumos que tivemos dos produtos intermediários.
Então, nós temos o nosso valor bruto, que foi aqui, ó, 23, não foi? Mas o intermediário nós tivemos aqui o 3, que é para a produção da farinha, e tivemos o 5, vamos botar até aqui em cima de cor diferente, porque nós tivemos isso aqui, né? Foi verde, né? Menos, né? Esses dois aí. E aí, a gente puxa a conta, menos, né? Nós vamos ter que 23 menos 8, nós vamos ter aqui que o nosso PIB é 10. É isso que está dizendo essa formulazinha aqui, ó. Tá? Valor bruto, estamos lá. Vamos fazer as setinhas aqui para ficar melhor entendido? Vamos pegar aqui a nossa setinha. Olha aqui, ó. O valor bruto está aqui, é o 23. O consumo intermediário, aí ele vai em dois lugares, que é o do trigo e da farinha. E aí nós vamos ter o nosso PIB. Tá? Bom, feita essa colocação para vocês, e nós vamos ter que o valor adicionado corresponde aos pagamentos que são feitos, né, aos fatores de produção na transformação de um bem intermediário em um novo bem intermediário e assim por diante até chegar no final. Né? Esses valores, né, que são adicionados estão incluídos aí o pagamento de salário, o capital que foi utilizado, o pagamento de juros e lucros e tudo mais, relativo ao quê? Àquela fase da produção. E o cálculo, né, o PIB de um país, né, é calculado por meio da soma dos valores adicionados de cada atividade. Então, nós vamos ter aí a soma dos valores de cada atividade para fazer essa soma. Então, nós vamos ter a soma lá do trigo, 5, mais os 3 lá os 3 da farinha, e pegando essa diferença aqui, que estamos lá com 10, né, do valor do alimento, nós vamos ter 10 menos 5 menos 3, vai ter 2. Então, é a soma desses valores adicionados, tá bom? Feito isso, nós conseguimos entender como é que faz isso. Pegar no exemplo numérico que vai ser mais fácil para ver tudinho direitinho. Né? Então, vamos lá. Valor bruto, né, da produção. Valor bruto da produção. Nós temos lá que o trigo, para produzir o trigo, a produção do trigo lá foi 5. O da farinha foi 8. E do alimento, lá do nosso pãozinho, 10. Sabemos que o custo intermediário, no caso do trigo, não teve, porque aí foi a produção do trigo. Então, o trigo teve lá, sua produção foi 5. Professor, mas o senhor falou que tinha... Não, mas os custos de produção anteriores são anteriores, tá? Aqui nós estamos analisando a importância aqui do trigo aqui no meio. Aqueles produtos fornecidos não entram aqui. Então, aqui, o fornecimento da semente, essas coisas, está dentro desses 5 aqui. Então, aqui, não teve aqui produto intermediário aqui. Então, tá. E aí, o trigo para a farinha tem um custo intermediário de 5. E a farinha de trigo, temos o prusso lá como se ela considerada final, nós vamos ter ali no alimento 8. E o valor adicionado, agora nós vamos analisar o valor adicionado. 5 menos aqui 0 é igual a 5. O trigo, 8 menos 5, 3. Então o valor adicionado é igual a 3. No caso lá do alimento, 10 menos 8, 2. Então, somando agora, fazendo a soma pelos valores adicionados para achar o PIB, nós vamos somar 5 mais 3 mais 2, então nosso PIB é igual a 10. Professor, é simplesinho mesmo assim, né? Não é conta muito complexa não, pessoal. Né? Não é conta muito complexa, é bastante simplesinha mesmo aí, tranquilo, tá? É bem
Bem facinho de fazer essa conta. Tá bom? Aí, ó. Vamos exercitar um pouquinho aí? Para vocês praticarem? Tá aí, ó. Considera uma economia composta de 3 setores: agropecuária, indústria e serviço. Calcule o valor adicionado por cada setor e o PIB da economia, sabendo que o setor agropecuário, o valor bruto da produção é igual a 100 e teve um consumo intermediário de 35. O valor da indústria tem um valor bruto de 150, um consumo intermediário de 55, e lá no setor de serviço, o valor bruto 115 e o custo intermediário é 35. Tá? Aí, para vocês calcularem os valores adicionados, tá? Então, aí vocês façam essa continha aí pra gente e coloquem as respostas aí pra gente. Vocês podem colocar bem assim, né? Ó. A é igual, B é igual e C é igual, tá? Eu vou dar para vocês aí um tempinho para exercitarem, né? Para vocês exercitarem um pouquinho. E aí, façam essas contas para a gente aí, coloca as respostas, né? No chat, no YouTube, tá? Creio aí que dá para fazer em 2 minutos é suficiente, tá? Então vamos lá fazer esse exercício aí. Bom, de volta aqui com vocês. E aí, fizeram? Pessoal, não é coisa complicada não, pessoal. Olha só. Eu vou pegar aqui os 3 setores, né? Vou trazer para vocês aqui, ó. Olha só. Cadê aqui, ó? É a mesma coisa que fazer esse quadro, pessoal. Mesma coisa aqui, só continha simples, né? Então, vamos lá para a gente resolver aqui, né? Olha só. Vou pegar aqui uma canetinha. Tá aqui, né? Olha só. O produto A, nós temos aqui, né? Que A vai ser, para a gente achar aqui, o A, nós vamos ter aqui, ó, 100
menos 35. Né? O B vai ser o quê? 150 menos 55. Né? E o produto C, vamos botar o C aqui em cima? O C, nós vamos ter aqui, o C que vai ser o quê? 115 menos 35. Difícil, pessoal? Claro que não, né? Claro que não. Nós partimos do valor bruto e deduzimos os custos intermediários. Sem complicação. Júlio Borges, então já achou aqui? É isso aí, né? A foi o quê? 65. B. 95. 95. E C. 80, não é isso? A, B, C, 80. Então, vamos até aqui, viu? 80. Então, nós vamos passar aqui, né? 65, 95 e 80. Se quisermos saber o PIB, basta somar aqui. Então, aqui o PIB, ó. Cadê o PIB? Vou botar até de outra cor para não confundir. É isso aqui. Então, aqui, ó, o PIB, nós somos a soma aqui, ó. Né? Para a gente ter o valor do PIB. Dá 160, 240, né? Nosso PIB aqui vai ser de 240. Professor, mas por que tem que saber? É bom saber isso? Pessoal, é bom saber isso, porque, veja só, quando vocês pegarem, né, a soma, né, pegar a soma, os valores agregados, vamos supor que aqui, a base para esse produto aqui, ele fosse a base desses produtos aqui, todos eles fossem produtos de origem agrícola, né? Então nós teríamos aqui, ó, da agropecuária, nós teríamos a soma desses 10. Porque antigamente estava se fazendo a apuração, não considerava, ou pegava só o valor final. E aí o que acontece é o seguinte, não tinha muita ideia da importância que se tinha o setor agropecuário. Estava se considerando mais uma indústria como sendo a mais importante, porque todo produto que era classificado como industrializado estava somando. Mas cadê o custo intermediário, o consumo intermediário? Imagina só, né, você ter aí o produto industrializado, queijo, iogurte, não é isso? As outras, os embutidos lá, salsicha, linguiça. Isso estava tudo dando crédito para a indústria. Mas só que aquela indústria do queijo, do iogurte, da linguiça, da salsicha, eles têm origem lá, animal. E aí foi que passou a ter visibilidade o agronegócio. Diferentes medidas do PIB, né, interno. Normalmente apresentada, né, o PIB é apresentado de forma diferente, sendo aqui um PIB, né, um PIB a preço de mercado, a gente simboliza ali como PIB, com PIB-PM. E temos também o PIB a custo de fatores de produção, para que justamente a gente possa entender melhor isso. Então, como a gente falando na soma dos valores adicionados, nós vamos estar colocando para vocês, dando importância aí para cada setor da economia, né, que é o PIB a custo de fatores. E aí ó, é aqui onde vai estar o destaque, a soma para dizer o valor, né, mais importante aí, tá, dos setores, tá bom? Então, lembrando para vocês aí que para apurar o PIB a preço de mercado, nós vamos ter o
ao somatório do PIB a custo de fator mais o II. Ou seja, esse II aí significa que são os impostos e tributos, né, indiretos que são decorrentes da atividade. E isso aí vai dar a soma dos valores adicionada a custo de fatores. O conceito de PIB a preço de mercado é usado normalmente como um valor do produto de toda a economia, e o conceito de custo a preço de mercado é que segmenta para os setores. E é assim que se consegue, com o PIB a preço de mercado como o PIB de fatores, né? O PIB de fatores é que nós vamos conseguir dar a importância para o setor agropecuário. Essa é a razão. E aí, eu pegando um exemplo aqui para vocês, em 2019, nós tivemos um PIB a preço de mercado da ordem de 7 bilhões, aqui está em valores em milhões, né? 7 milhões 256 926 milhões, sendo que o custo de fatores, o PIB a preço de fatores, foi de 6 milhões 202 777. E aí, os nossos impostos e contribuições indiretas representando 1.044.149 milhões, né? Isso é o quê? Equivalendo a 14,4% do preço de mercado são tributos. E aí, pessoal, vamos aprofundar um pouquinho mais, que em 2019, também, a agropecuária, entendendo aí como os estabelecimentos as atividades que são desenvolvidas tanto na agricultura como na pecuária, isso é, na parte interna da fazenda, da propriedade rural, é onde lá produz a soja, é onde produz o leite, é onde produz a mandioca. Essas áreas, correspondendo aqui, foi responsável por 5,2% do custo dos fatores. Né? Aí já não estando incluído aí os tributos. Né? A indústria, com 20%, e o setor de serviços, 73% do PIB a custo de fatores. Aí fica mais fácil para a gente entender e dar valorização no agronegócio, na produção rural. Tá? Opa, Douglas, né? Um cheiro aí, né? Tá pedindo um salve, salve, né? Opa, muito bom, né? Aí pro Israel também? Opa, Israel tá pedindo um beijinho, beijinho aí pro Israel também. É isso aí, pessoal. É isso aí. Olha, Douglas, sim, tá pedindo. Também o Kaique tá pedindo um salve para São Brás, né? Olha aí, Kaique e Douglas, né? Senti a falta de vocês de colocar a resposta do questionamento aí no chat, né? A gente não fica só no salve, salve e no beijinho não, tá? Vamos participando, colocando as respostas também. Pessoal, perceberam então que assim a gente consegue avaliar o nível de desenvolvimento dos setores da economia. E como o PIB ele pode ser medido também nas regiões, nos municípios, no estado, temos toda essa separação. Então, pegando essa soma toda aí. E professor, mas como é que faz isso aí então, na prática? Olha, pessoal, todos os produtos, né, eles acabam sendo registrados, exceto alguns que passam fora, né, não é do não consumo, mas a maioria passa pelos registros, né, de que está sendo produzido, farinha, pão, essas coisas tudinho, né? E todos os itens também entram. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nessa parte aí dessa questão econômica, tá? E nós vamos fazer isso aí numas próximas aulas para frente aí. Nós vamos trazer isso aí. Nós vamos dar uma aprofundada maior. Até porque, assim, para a gente aprofundar daqui para frente, iria consumir muito tempo. E aí é meio problemático. Então nós vamos aproveitar esse tempo para
discutir um pouquinho de como tirar a ideia do papel. Até porque vocês vão ter que trabalhar aí na produção de um relatório, não é isso? Material. Mais para frente a gente vai colocando para vocês vamos detalhar um pouquinho mais a respeito disso aí. Mas aqui vamos ver, né, como é que a gente tira essa ideia do papel. Algumas coisas aqui, pessoal, já comentei com vocês, mas aí a gente vai dar uma acelerada numa parte para poder avançar um pouco mais, tá? Então veja só. Os projetos nascem ou no ambiente interno ou no ambiente externo de uma empresa. No ambiente interno é porque nós precisamos fazer alguma melhoria ou desenvolver um novo produto ou processo. Externamente aparecem exigências legais, ou a sociedade ou o cliente está demandando coisas diferentes, ou então nós temos concorrentes competindo e nós precisamos também não ser engolido por esse. E aí, a partir de a gente ter esse nascimento aí de ideias de projetos, das necessidades que temos, seja ela externa ou interna, nós temos aqui, se é interna, eu tenho um problema para resolver, ou externa também tem um problema a resolver, ou então, se eu quero coisas novas, eu vou ter buscando oportunidades. A partir daí, nós temos uma ideia. E essa ideia, para que eu torne essa ideia em realidade, nós vamos precisar desenvolver um projeto. Para que eu possa ter lá no futuro um novo produto ou um produto melhorado, ou um serviço melhorado, ou um processo melhorado. E é para isso que servem os projetos, para trazer coisas, soluções. Mas assim, nós falamos de ter uma ideia. Nós falamos em ter uma ideia hoje para ter um produto lá no final, não é isso? Melhorado. Porém, muitas das vezes iniciamos um projeto e esse projeto ele pode ser cancelado ou porque ele tornou inviável ou porque passou a ser desnecessário esse projeto. E aí, esse projeto também pode ser encerrado ou finalizado quando nós entregamos o produto ou o serviço que foi combinado. Como é que é isso, pessoal? Comecei a fazer aqui um projeto, uma ponte e tal, aí terminou a ponte, eu entrego o projeto e encerrou aqui. Aí a ponte lá vai entrar em funcionamento lá para as pessoas utilizarem. Um produto que pode ser cancelado, tornou inviável, desnecessário. Num tempo passado aí, nós tínhamos aí os nossos LPs, aqueles discão grandão, depois passou para o CD, depois passou para o DVD. Imagine que você começou a ter o desenvolvimento de um produto que poderia ser a substituição do DVD. Ou um DVD melhorado. Só que agora, pessoal, músicas e muitas coisas vão para a nuvem, Aí perdeu o sentido fazer DVD, melhorar o DVD. Perdeu o sentido. E aí, se você tinha iniciado o projeto, cancela ele, pronto, acabou. E vamos em frente. Porque muitas das vezes, determinadas circunstâncias, é preferível cancelar o projeto, porque senão vai ser mais caro do que cancelar. Os projetos são sempre desenvolvidos para cumprir um objetivo por meio de uma entrega que vamos fazer. Então, nós podemos caracterizar que os nossos projetos eles têm um início e um término bem definido. E esses projetos, pessoal, é o que impulsiona a mudança nas empresas. Ou então, permite criação de valor para o nosso negócio, ou seja, benefícios tangíveis ou intangíveis. Mas fazer projetos, temos algumas restrições. Uma delas é o próprio escopo. A outra são os recursos, pessoas, máquinas, equipamentos, tecnologia. Outra restrição é custos, quanto é que custa para fazer isso?
O nível de qualidade também é outra restrição. Os riscos desse projeto de acontecer ou deixar de acontecer também. Mas se nós temos o início e o fim, nós temos também um cronograma para ser executado. Essas são 6 restrições relacionadas a projeto. Beleza? E o escopo? Né? Pessoal, o escopo, né, é o trabalho que eu vou realizar para entregar um produto ou serviço. Isso é o resultado que eu quero. Então, esse é o escopo do projeto, né? Diferentemente do escopo do produto, porque o escopo do produto é a característica do produto. Tá? E isso, Capitão Gervásio, cada aluno deve fazer um projeto final não é dessa disciplina, tá? Não é do curso, tá? Tá bom? Não é desse modo, é dessa disciplina, cada um vai ter que fazer o projeto, tá bom? Muito bem lembrado aí. E a gente vai estar aqui começando a esboçar para vocês as ideias para que fique mais fácil de desenvolver, tá bom? Então, quando nós falamos de escopo, nós estamos falando que é tudo que é necessário para desenvolver o projeto. E o que é qualidade? Pessoal, aqui nós vamos estar trabalhando nessa questão da qualidade, que são as expectativas do cliente. E para que eu possa saber essas expectativas do cliente, eu preciso ter contato com ele. Né? A ISO 9000 está lá definido que qualidade, né, é o grau em que um conjunto de características inerentes atende o requisito. Essa é a definição lá, da ISO 9000. Também temos aqui que qualidade pode ser definida em termos de quanto quem avalia. Porque assim, pessoal, como a qualidade é uma questão bastante subjetiva, principalmente em serviços, né? Porque, veja só, nós podemos assistir um mesmo filme e alguns de nós adorar o filme e outros dizer que não, porque aí são gostos diferentes. Tem pessoas que gostam de filme de ação, tem outros que gostam de filmes românticos, outros dramas, outros, terror. Então, quem gosta de um filme romântico, dificilmente vai gostar de um filme de ação e tudo mais. Então, como depende essa parte subjetiva de cada um, por isso que está quem avalia, ou seja, a parte interessada. E podemos resumir, então, que qualidade é a medida da satisfação da parte interessada naquele projeto. E aqui eu coloquei um esquema para vocês, para que se possa ter uma ideia do processo de planejamento e gerenciamento. Veja que nós estamos partindo aqui de uma organização em que define sua visão, sua missão, seus valores. Se faz as análises de o quanto eu sou bom ou o quanto eu tenho que aprender, ou seja, nossas forças e fraquezas. E também fazemos uma análise, né, de oportunidades e ameaças. Oportunidades são coisas assim, olha, eu estou desenvolvendo um negócio novo aqui e tal, e eu vou bamburrar, tá? Isso aí são oportunidades. E ameaça o quê? Eita, o concorrente entrou pesado fazendo esse negócio aqui. Né? E assim vai. Assim, se estabelece os objetivos de longo prazo por desenvolvendo estratégias que se desdobram em objetivos departamentais. E aí, nesses objetivos departamentais, vamos desenvolver os nossos projetos ou vamos colocar o resultado do nosso projeto em produção. E aí vai para a produção. Ô professor, como é que é esse negócio de distingue? Veja só, você quer melhorar um processo administrativo ou de desenvolvimento de um produto, alguma coisa assim. Então você faz a parte, todo o estudo, simula, faz o protesto, faz os testes. A partir do momento que você fez todos esses testes, você, funciona bem direitinho, está lá no projeto, então, vamos entregar o projeto. Aí passa para a produção. Né? Em regra, pessoal, tudo foi feito assim, exceto algumas as grandes obras que não passa muito, né? Eles fazem mais uma simulação, né? Mas computador, processador,
caneta, vacinas, tudo passa por isso, né? O processo que estava desenvolvendo as vacinas, fizeram aí os projetos para desenvolver as vacinas, testaram, e a partir do momento que testaram, e aí, né, concluiu o projeto, entregou, e começou o processo de operacional, ou seja, da vacinação do povo. E aqui, pessoal, feito isso, se analisa os resultados e retoma informações de como foram esses resultados para todas as fases. Características do projeto, né? Nós estamos falando de mudanças, né? Mudança tem um início e fim, é original, é diferente, né? Tem um resultado incerto, porque pode acontecer de dar certo ou não. E tem um foco na gestão integrada. Assim, então, nós estamos conceituando o projeto aqui para vocês. Já na operação, nós estamos passando a falar de uma rotina. Eu desenhei aqui um procedimento para um processo para fazer o recebimento dos títulos lá no caixa da empresa. Então você fez o projeto. Quando entregou lá para o caixa para operacionalizar, aí já passou a ser a rotina. E aqui as operações são permanentes, porque, veja só, uma vez que está funcionando, a empresa, aquele processo que foi desenvolvido lá para o caixa fazer os recebimentos, ele vai continuar ali até que você ou melhore ou traga resultado de outro projeto para implantar. E é repetitivo, né? Vai estar repetitivo aquele processo, né? E tem sempre um resultado previsível. Aqui o foco, pessoal, gestão está na disciplina e no projeto está na integração. Tá? E aqui é onde nós temos as operações dos produtos. São sempre iguais aqui ao que foi planejado. Bom, a relação entre as estratégias, né? As estratégias e o projeto de operação, nós temos aqui que a estratégia, né, define estratégias organizacionais, balanceada e prioriza e faz seleção das iniciativas. Então aqui, né, estabelece os objetivos por meio da gestão estratégica. O projeto traz para a gente uma forma de transformar produtos e serviços em produtos melhores. Então aqui é o gerenciamento do projeto e a operação aqui mantém os produtos e serviços em funcionamento e aí é a parte do dia a dia das empresas. Para que vocês possam ter uma ideia de como fazer uma diferenciação entre um projeto, um programa e um portfólio, nós podemos dizer o seguinte, olha, nós temos a parte, chamamos de portfólio, um conjunto de programas, né? Portfólio aqui, vamos dizer assim, olha, nas estratégias lá de governo e tal, da educação e tal, aí tem um portfólio que desenvolve o programa, aqui vamos dizer, seria a educação, né? O portfólio seria a Secretaria de Educação. Aí os programas que nós temos aqui, tem um programa de alfabetização de jovens e adultos, um programa de cursos técnicos, um programa de ensino médio. Qual é o projeto que nós temos aqui no programa de cursos técnicos? Tem um projeto de curso técnico em serviço jurídico, tem um projeto em curso técnico em administração, e assim vai, né? E aí, é isso que vocês estão participando. No âmbito de governos, né, nós temos o plano plurianual, que é visto como um portfólio. Então, lá no programa, no plano plurianual, é que se estabelece todas as regras gerais aí, tá bom? Bom, nós estamos lá no nosso limite de tempo, né? Vamos deixar para a gente começar a dar agora falar do ciclo de vida e começar a detalhar um pouquinho mais nas próximas aulas que a gente vai trazer. Sempre no final das aulas, vamos dar sequência para passar algumas ferramentas para vocês poderem desenvolver o relatório, tá bom? E, olha, foi um prazer. Muito obrigado e até a próxima.